Vamos relembrar a trajetória de Wendel Lira nos últimos anos. O técnico Vladimir Araújo chega com a dura missão. Boa tarde, Fernandinho. A diretoria apresentou agora há pouco mais um zagueiro para a torcida colorada. O Anápolis tem uma vitória a mais que o Vila Nova. No jogo de volta em São Paulo, o empate será suficiente para o Tigrão avançar no campeonato. E apesar de um público pequeno, a torcida do Vila Nova de novo fez a diferença. Segundo o presidente Guto Veronês, ele não pode falar os nomes neste momento, mas outros 5 jogadores também foram contratados. Com a saída do atacante Gustavinho para o Internacional, o presidente disse que vai contratar mais um jogador para a posição. O Vila Nova faz campanha brilhante nesta temporada. Até agora, o time só perdeu 3 vezes. O volante Arthur é prata da casa, está há 3 anos no clube. Ele espera que esta seja a primeira e a última vez que ele disputa uma segunda divisão com a camisa colorada. A diretoria tem o projeto de construir um alojamento para abrigar os garotos que vêm de fora para defender o Tigrão. E nas 4 etapas já realizadas, Alessandro Andrade venceu 3 e chegou em segundo na outra. Se tudo der certo, ele pode sagrar-se campeão neste domingo. E o atacante Rafael Lucas reconhece que foi decepcionante a eliminação precoce na Copa do Brasil. O Wendel Lira completou 27 anos de idade e o grande presente pode vir na segunda-feira. É que no sábado ele viaja para a Suíça, onde vai concorrer ao Prêmio Puskás de o gol mais bonito de 2015. Com tantas feras na pista, Rubens Barrichello prevê muitas dificuldades. A dupla é forte, mas tem muita dupla forte aí também, então vamos ver, vamos esperar. E neste momento a tocha olímpica dá uma pausa aqui no centro de Aparecida de Goiânia, na Praça da Família. Prefeito Maguito Vilela fala neste momento e, segundo ele, este é o momento mais especial, o maior acontecimento da história da cidade. Goiás será o primeiro estado brasileiro a receber a tocha olímpica. Dia 2, ela deixa a Grécia. Dia 3, chega em Brasília. E no dia 4, segue para a cidade de Corumbá. O Thiago Alencastro, a gente sabe que tem cerca de 60 camisas do Atlético. Agora vamos conferir quantas camisas do Goiás tem o Thiago Libório. O Verdão conseguiu fazer o dever de casa, venceu por 2-0 e conquistou sua primeira vitória no campeonato. E pela primeira vez no campeonato, o Goiás conseguiu vencer após estar atrás no placar. Subiu uma posição, chegou aos 34 pontos e agora é 17º colocado. E a diretoria do Goiás se reúne hoje à noite no Estádio da Serrinha para discutir a situação de momento do time. Foram 4 jogos e apenas 5 pontos conquistados. Eles querem falar sobre o baixo rendimento do time e o que pode ser feito para melhorar. O presidente Sérgio Rassi está no Rio de Janeiro com o diretor de marketing Elias Júnior. Estão participando de uma reunião com a direção de uma empresa canadense, a Dryworld, uma empresa que fornece materiais esportivos. Se tudo der certo, esta empresa poderá patrocinar o Goiás nesta temporada de 2016. Apesar de ser nova ainda no mercado brasileiro, ela já assinou contrato com o Fluminense e também com o Atlético Mineiro. Felipe Ximenes falou sobre a principal meta do Goiás para 2016, que é voltar o time à elite do futebol brasileiro. E a grande notícia é que o atacante Cassiano, recém-contratado, treina bem e, se for regularizado a tempo, pode fazer a estreia, inclusive como titular, no jogo de domingo contra o Anápolis. R$40 e R$60 são os preços dos ingressos para o jogo de domingo contra o Cuiabá. Mas tem uma promoção para os torcedores. Aquele que comprar uma rifa no valor de R$2 vai pagar metade do valor no preço dos ingressos e ainda vai concorrer um carro 0 km. E no duelo do melhor ataque do campeonato contra a melhor defesa, deu empate. E desta forma, as duas equipes continuam sendo as melhores do Goianão. O Wendel Lira tem agora o apoio do governador Marconi Perillo. Tem o apoio não só do desportista goiano, mas de todo o Brasil. E desta forma, ele caminha passos largos para conquistar o Prêmio Puskás e ganhar, quem sabe, $80 mil para poder realizar mais um sonho. E o Atlético fez uma projeção para estes 4 jogos seguidos aqui no Estádio Serra Dourada. Mas vai depender do resultado de terça-feira para saber se a meta vai ou não ser alcançada. E o final de semana promete aqui em Aparecida de Goiânia. Aqui de frente, o Rodeio Show, vai acontecer mais uma etapa da Copa Centro-Oeste de Fórmula 200. E com a gente está o Luiz Foguete,
o deputado estadual Marlúcio Pereira para falar sobre esse evento. Já vai ser a terceira vez que acontece aqui nesse mesmo lugar e vocês, claro, querem convidar todo o pessoal de Aparecida de Goiânia. Boa tarde, Luiz. O atacante Ricardo Jesus jogou no Atlético em 2013 e foi artilheiro do Campeonato Goiano com 12 gols marcados. Só em cima do Vila Nova foram 3. 1 no jogo de ida e 2 no jogo de volta. E a expectativa do artilheiro é, de novo, balançar as redes neste sábado. Gilberto Pereira chegou ao clube em 2012 como auxiliar técnico. Foi também coordenador das categorias de base. De lá para cá é sempre assim, um funcionário pronto para qualquer situação. O Wellington Garcia está disputando o Arena Cross, mas no final de semana já começa o Campeonato Goiano e no mês de maio tem o Campeonato Brasileiro. Ele já traçou a sua meta, é chegar ao final de 2016, pelo menos com um título nacional. E a tão esperada vitória do Goiás não aconteceu. Já são 6 jogos sem saber o que é vitória. E os 1.170 torcedores que pagaram ingresso ficaram assim, indignados. E com o seu menor público até aqui no Campeonato Brasileiro, apenas 1.105 pagantes, o Goiás não conseguiu apresentar um bom futebol. Perdeu a invencibilidade de 11 jogos aqui no estádio Serra Dourada e perdeu a segunda seguida no Brasileirão. E no clima frio, dentro e fora de campo, o Goiás não conseguiu se recuperar no campeonato. Menos de 2.000 torcedores, mas quem compareceu fez questão de vaiar a equipe depois da partida. Goiás vai para a sua 6ª final seguida de campeonato goiano. O Verdão fará uma final inédita contra a equipe do Anápolis. E o Goiás não conseguiu apresentar um bom futebol. Ficou apenas no empate com o Grêmio e perdeu a chance de assumir a ponta do campeonato. O Goiás ainda tem chance de permanecer na primeira divisão, mas para isto vai ter que operar um verdadeiro milagre. O time tem na sequência 2 jogos fora de casa, Atlético Mineiro e Chapecoense, e encerra sua participação no Brasileiro aqui no Serra Dourada, diante do São Paulo. E depois de 7 rodadas seguidas na zona de rebaixamento, o Atlético finalmente saiu dela. E depois de 3 vitórias consecutivas, o time já pensa em alcançar os líderes da competição. O Atlético Paranaense não foi bem no campeonato estadual. Para se ter uma ideia, não conseguiu se classificar para a final da competição. Na Copa do Brasil, o time foi eliminado na segunda fase pelo modesto Tupi. Em compensação, pelo Campeonato Brasileiro, a estreia foi boa. Jogando em casa, o Furacão goleou o Internacional por 3-0. O atacante Juninho é o principal artilheiro do time na temporada, com 4 gols marcados. Não enfrentou o Botafogo e não vai enfrentar o Criciúma neste sábado porque sente dores musculares. Por isso, a diretoria está trabalhando para contratar outro jogador para a posição. O Atlético voltou a campo depois de 22 dias e fez o dever de casa. Com a vitória por 2-0, o Dragão está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. O adversário é o América de Natal. E o jogo de ida está marcado para o próximo dia 12 de maio, na Arena das Dunas. Júnior Viçosa, que fez um bom trabalho no Atlético no ano passado, ainda está nos planos. Aliás, está bem próximo de um acerto, principalmente depois da lesão que sofreu o atacante Juninho. Para não depender do resultado do jogo entre Fortaleza e Águia, o Vila Nova vai ter que empatar ou vencer o jogo no domingo para ter direito de decidir em casa no sistema mata-mata. O atacante Bruno Lopes, que já jogou no futebol português e também no futebol japonês, deu sua opinião sobre ter vantagem na próxima fase. O presidente Leandro Ribeiro estima que serão gastos cerca de 6 milhões até o fim da obra. Depois, mais 40 mil mensais para manutenção. Tudo vai valer a pena, porque depois eles vão colher os frutos. A partir de 2016, os jogadores da Anapolina já vão poder treinar aqui. E hoje quem recebe a equipe do Extracampo é o técnico Gilberto Pereira, técnico do Atlético, está aí ajudando o time a se alavancar dentro deste Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente veio conhecer um pouquinho mais do que faz o Gilberto, né, quando não está treinando a equipe. É que já virou um pouco de rotina, né? Você é meio caseiro, sai do futebol, sai do treino, como saiu agora há pouco, e vem ajudar a sua esposa aqui, a Ilma. E a Aparecidense está com nova diretoria para fazer bonito em 2016. O novo presidente é o Wilson Filho. O vice-presidente é Fábio Gonzaga, que é secretário do Meio Ambiente. O segundo vice é o vereador Rosildo. E o presidente do Conselho Deliberativo é o vereador Exísio Barbosa. Segundo o diretor de futebol Cocá, o clube só tem a ganhar com
com a chegada dessas novas pessoas. E 8 anos depois, Vila Nova e Goiânia voltam a se enfrentar. Em 2007, o Tigrão levou a melhor e venceu por 5-3. Na oportunidade, o Galinho acabou caindo para a divisão de acesso, onde está até hoje. E a obra do novo Estádio Olímpico teve início em 2002, mas foi interrompida em 2 oportunidades, de 2004 a 2006 e de 2007 a 2011. Se tudo der certo, em 90 dias tudo será entregue. Para o presidente da Getop, Jaime Rincon, vale a pena esperar. E a mais nova aquisição do clube é esta Casa do Atleta, construída para abrigar 40 jogadores da base. Aqui eles terão sala de estudo, piscina, nutricionista, psicólogo e também assistente social. A inauguração acontece na próxima segunda-feira, aniversário de 72 anos do clube. Nesta data, estes portões serão abertos. Ele tem 21 anos de idade, é prata da casa e há 2 anos defende o time profissional. Dentro de campo já sabemos do que é capaz o volante Arthur. Mas fora das 4 linhas, vamos até a residência do jogador para saber um pouquinho mais daquilo que ele gosta de fazer nas horas de folga. Vamos lá, Arthur? O pessoal deve estar curioso para saber o que gosta de fazer o volante Arthur nos momentos de folga. Aqui na casa dele a gente já veio logo para a cozinha. É na cozinha o seu ponto forte? Você sabe fazer o que na cozinha, Arthur? Vou ser sincero com vocês, de cozinha não sei fritar nenhum ovo. O Wellington Garcia conquistou o Campeonato Goiano neste ano. Estava em 5º no Campeonato Brasileiro e em 4º no Arena Cross. Mas, por causa de problemas de saúde, ele teve que dar uma pausa. A meta agora é voltar com tudo em 2016, já que este ano pode ser o seu último como piloto profissional. Além do estacionamento, o estádio Serra Dourada também vai passar por ampla reforma. Não deverá ficar pronto até o início do Campeonato Goiano. Mas, caso isto ocorra, os jogos dos times da capital deverão acontecer no novo Estádio Olímpico. E numa noite fria, o Dragão não conseguiu colocar fogo no jogo. O luverdense foi melhor, venceu por 1-0 e deixou o Atlético bem pertinho da zona de rebaixamento. E estreia de Campeonato Brasileiro não é fácil. O Atlético, ainda sem o entrosamento ideal, teve muitas dificuldades, mas no fim acabou levando a melhor e vencendo pelo placar de 1-0. E com o apoio de 1.070 torcedores, o Atlético conquistou sua 2ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Chegou aos 15 pontos conquistados, mas segue na zona de rebaixamento. E menos de 500 torcedores viram o Atlético decepcionar mais uma vez. Sob o comando do técnico Jorginho, agora foram completados 6 jogos. Ele obteve apenas uma vitória na estreia contra o Náutico. Depois, 2 empates e 3 derrotas. O jogo foi em casa e perante a torcida, mas pelo fato de o time ter jogado quase o segundo tempo todo com um jogador a menos, tanto jogadores quanto torcedores comemoraram o empate. Sem dúvida. A inauguração do Estádio Olímpico aconteceu no dia 3 de setembro de 1941. Jogo amistoso entre Goiânia e América Mineiro. O time do Galo venceu pelo placar de 2-0 e quem marcou pela primeira vez aqui no Estádio Olímpico foi Ari. Agora, 75 anos mais tarde, na reinauguração, quem espera marcar este primeiro gol é o cantor sertanejo Marrone. Espero, né? Aqui só tem fera jogando bola, então é difícil. E o Track Day, ou Dia na Pista, foi criado há décadas em países europeus e também nos Estados Unidos. Atualmente no Brasil, este tipo de evento tem sido promovido por participantes de clubes de carros. Carrões, como esta Lamborghini, que custa mais de R$1,5 milhão de reais. Davi Prado não participou da primeira etapa realizada na França, nem na segunda nos Estados Unidos, mas agora vai poder mostrar todo o seu potencial no meio de pilotos experientes, sábado e domingo no balneário de Pissarras, em Santa Catarina. É muito legal. O Goiás Esporte Clube sempre recebeu uma atenção especial do Serra Dourada Esportes. Nos momentos felizes e também de tristezas, lá estava a nossa equipe. Nos torneios nacionais que o time disputou e também nos torneios internacionais, o clube sempre foi representado pelo Serra Dourada Esportes. Por isso, fica a nossa alegria de dever cumprido para com toda a nação esmeraldina.